Palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Nós terminamos um ano, no último culto do ano, dia 31, trazendo aqui a bênção sacerdotal e falando acerca daquilo que Deus é poderoso para nos fazer, ou para fazer, é nos guiar, nos abençoar, nos guardar, nos fortalecer e ministrar aos nossos corações paz. E eu queria nesse primeiro culto de 2025, deixar esse texto. Note bem, querido, Deus, Ele cumpre todas as suas promessas, Ele é fiel, Ele age soberanamente, livremente. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele não divide esta glória nem este controle com ninguém. E nós afirmamos no último culto do ano que Deus, Ele é poderoso. Se queremos as bênçãos de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus das bênçãos. Nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos entender que se faz necessário uma caminhada íntima com Deus. E eu queria nesta manhã, como primeiro culto de 2025, que olhássemos para Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, e eu quero te convidar a que você possa acompanhar a leitura desse texto, que é tão conhecido, que nos diz o seguinte, o versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, seja corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, amém. Glória a Deus, irmãos, que leitura abençoada, que texto oportuno, para esse primeiro domingo de 2025, irmãos, que alegria. É interessante, ao estudar esse livro de Josué, nós percebemos um modo em que Deus, Ele age, o modo como a história sagrada deve ser vista, e nós percebemos que esta história sagrada, ela é vista através do extrato e da realidade do livro de Josué, ou seja, a forma, irmãos, como este livro apresenta, a maneira como Deus tratou o seu povo no passado, iniciada por uma palavra tão abençoada que diz, assim diz o Senhor. Perceba, a história ela é contada pela perspectiva soberana de Deus, do assim diz o Senhor. A história não é contada a partir da nossa régua, a partir da nossa realidade própria.
a partir daquilo que nós entendemos e muitas vezes pontuamos e agregamos como valores inegociáveis. A história, ela é contada a partir da expressão assim diz o Senhor. Por que lhes digo isso? É porque este livro de Josué, irmãos, nos diz que ao longo de toda a realidade aqui descrita, o livro irá nos dizer que tudo concentra-se a partir de Deus. O Senhor da aliança, Ele havia feito esta aliança, e a ênfase aqui não estava no aspecto moral do povo. Permita-me lhe dizer isso, algumas vezes nós lemos a Escritura de maneira errada, nós interpretamos a Escritura a partir das compreensões que nós temos dos homens, nada disso. Nós precisamos entender, e não desvalorizando a resposta moral deste povo aqui, mesmo entendendo a lealdade, muitas vezes a obediência à voz, e o assim diz o Senhor, mesmo entendendo a disposição deste povo de servir a Deus, mas o livro de Josué, como tantos outros livros, tem como base, como premissa, a ideia de que Deus diz: assim vos digo, assim diz o Senhor, assim estabeleço, assim dito, assim diz o Senhor, aleluia. O que eu quero lhe dizer, querido, que para 2025 eu preciso entender que a minha vida precisa estar pautada nessa expressão, assim diz o Senhor. O que é que eu quero para 2025? Assim diz o Senhor. O que é que eu projeto para este ano? O que é que o Senhor quer para mim, Senhor? O que é que eu sonho como família de Deus? O que é que o Senhor quer para mim, Senhor? Assim diz o Senhor. O livro de Josué, queridos, foi a aliança de Deus, nós sabemos disso, a Israel, e a necessidade decorrente desta aliança, para que esse povo pudesse manter viva as memórias do passado, para que esse povo pudesse perceber a importância do presente, e para que esse povo pudesse projetar perspectivas abençoadas para o futuro. Percebam, é baseado nesta expressão soberana do Criador, do Senhor de todas as coisas, que nós precisamos pautar a nossa vida. Nós precisamos caminhar a partir da voz do Senhor, a partir daquilo que Deus estabelece. Percebam, irmãos, o capítulo 1 apresenta-nos elementos, e os temas aqui do livro de Josué, eles são desenvolvidos mais completamente nos capítulos que decorrem do capítulo 1, mas percebam, o livro abre suas cortinas e suas portas, dizendo o que Deus tem a nos dizer, assim diz o Senhor. O livro abre suas letras dizendo: é Deus que é soberano, é Deus que tem o controle, é Deus que é o Criador, é Deus que estabelece, é Deus que dita as normas, é Deus que tem o controle da minha vida, da minha família, da igreja. Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. Eu preciso começar 2025 tendo essa ideia, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Perceba, olha para o texto. O texto tem muito a nos dizer. Aquele que diz que estaria nos abençoando como o último sermão de 2024, ele continua a nos dizer, a nos orientar, a nos mostrar o caminho. Perceba, olha como o texto começa. Perceba que o livro de Josué está estreitamente linkado ao livro de Deuteronômio, que o precede também no cano hebraico, tá, irmãos? Veja, há uma ligação aqui interessante, porque o texto irá dizer e começar apontando a morte de Moisés, que está registrado no último capítulo do livro de Deuteronômio, e o texto diz que Josué foi levantado como sucessor. Olha comigo, o versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, olha o verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Josué, dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, vejam bem, nós estamos diante daquela expressão, assim diz o Senhor, nesta
ordem formidável dada por Deus a um homem como nós, finito, limitado, pecador, falho, temeroso. Nós passamos e abrimos o ano 2025 com os nossos temores. Fato é, irmãos, que nós não podemos cravar aqui, nenhum de nós, por mais conhecedores da palavra, nenhum de nós podemos cravar nada acerca do nosso futuro. Nós estamos diante de um líder que é levantado por Deus, de um homem que foi chamado por Deus para suceder um dos maiores líderes, ou poderia dizer, o maior líder do povo judeu, e agora ele é chamado pelo Senhor para que ele pudesse guiar o povo a um trajeto, a uma obra que estava inacabada, irmãos. Lembre-se, Deus levantou Moisés, e agora Deus soberanamente levanta o seu filho Josué, para que ele pudesse dar continuidade a uma obra inacabada, para nos dizer que é Ele que é o Senhor, para nos dizer que é Ele que guiará Josué nesse desafio. Alguém, por vezes, já inseriu nesse texto a ideia de que Josué estava com medo, porque Josué tinha medo de suceder Moisés. Não só isso, irmãos, não só isso. Fato é que Moisés foi um grande líder, e Josué estava temeroso, é fato. Era o sucessor daquele que ele aprendeu aos pés. Mas sobretudo também, irmão, Josué, ele era um conhecedor da geografia local. E ele sabia que o Rio Jordão, que desce ao longo de um desfiladeiro abismal, considerado nessa perspectiva geográfica como o vale mais profundo da terra, tinha a função de separar e não de unir, e que deságua lá no Mar Morto, está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, e ele era conhecedor dos perigos dessa caminhada e dessa travessia. Ele teve medo daquilo que ele não conhecia profundamente. Ele sabia e conhecia a geografia, mas ele não conhecia os meandros, os detalhes, as ameaças. Eu quero que você faça um link. Nós também não conhecemos os meandros e os detalhes que 2025 nos apresenta, irmãos. Eu não posso cravar para vocês, como líder espiritual dessa igreja, que olha, vai acontecer isso, eu decreto isso. Nada disso. Assim diz, repita comigo, querido, assim diz o Senhor. Vocês percebem que não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Deus, aleluia. Josué teve medo. Deus conhece a nossa intimidade, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que se passa no teu coração e na tua mente nesse primeiro domingo do ano. O que traz tormento ao teu coração, preocupação à tua alma. Eu estou aqui para ser boca de Deus na tua vida. Assim diz o Senhor, aleluia. Ele que determina, irmãos, Ele que guia. E percebam, nessa continuidade de conhecedor dos temores e das limitações do ser humano, o verso 3 nos diz o seguinte, olha comigo, todo lugar, vejam, irmãos, Deus não coloca para Josué a possibilidade aqui, neste verso 3, de quem sabe, em um momento adverso, ele haverá de ajudar, de mudar, de renovar, de restaurar, de consolidar a caminhada, de trazer frutos desse pisar a planta dos pés. Não, o texto, verso 3 nos diz, olha comigo, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como prometi a Moisés. Aquele que promete é fiel, aleluia. Não era nada sobre Moisés, pelo contrário, Moisés ficou, nem foi lá para a terra prometida. Não era nada sobre Josué, ele estava com medo. Era tudo sobre o Senhor. Olha aqui para mim, querido, 2025 não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre a sua família, não é nada sobre a IPF, nada. É tudo sobre o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor da obra, Ele é o Senhor da tua casa. Percebam, o Senhor, Ele mostra-nos aqui, dizendo a Josué, Josué, a terra é uma dádiva minha, é minha.
igualmente salutar destacarmos aqui que ele tinha feito uma promessa a Moisés. Deus não é como os homens, que altera as promessas, que muda, que é mutável, que é influenciado, que as circunstâncias abalam as nossas mentes e corações. Eu já disse aqui na igreja, tem dias que nós estamos como um super crente, assim, feliz, empolgado, animado, cantando, e isso é perceptível, né, presbíteros? Quando nós estamos aqui na plataforma e percebemos as reações das pessoas. Como pastor, caminhando aí há um bom tempo com vocês, eu percebo quando alguém chega aqui na igreja triste, eu percebo aqui da frente, está triste, ó, Deus tem misericórdia. Eu oro muitas vezes aqui, Deus tem misericórdia, visita esse coração. Porque domingo passado essa pessoa estava tão feliz aqui cantando e hoje está triste. Deus conhece o nosso coração. Diferentemente das nossas vidas, Deus, Ele é imutável. Ele não muda. E Ele prometeu a Moisés, e aquilo que Ele promete a Moisés, Ele cumpre. Quem é Josué? Josué é apenas um instrumento nas mãos daquele que haveria de completar o que ele prometeu. Josué é apenas aquele que estaria dando continuidade àquilo que o Senhor estabeleceu, porque a obra, olha aqui para mim, querido, a obra de Deus, ela é contínua. Louvado seja Deus por isso. Isso se aplica à igreja, isso se aplica às nossas vidas, isso se aplica à igreja, isso se aplica à minha família. A obra de Deus, ela é contínua. Eis a razão pela qual a Escritura Sagrada nos diz que aquele que começou, aquele que iniciou, ele vai completar a obra. Deus, Ele é soberano, assim diz o Senhor, aleluia. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós desconfiamos, nós somos incrédulos. Verdade é. Irmãos, eu estou falando de Josué, que viu os milagres que Deus operou no ministério de Moisés, seu líder. Quem é Josué aqui? Para dizer o seguinte: se Deus prometeu e esteve com o meu líder, estou tranquilo. Mas não acontece assim, irmãos. Diante do desafio da adversidade, muitas vezes ficamos temerosos. E vejam, o verso 4, olha comigo, diz assim: desde o deserto, Deus é muito específico, irmãos, e glória a Deus por isso. E o que o texto do verso 4 nos diz, é para nos dizer a amplitude, note bem, querido, a amplitude da ação de Deus. Deus age de maneira soberana. Se você lembrar, lá no período de alcançar os limites territoriais, lá no período de Davi e Salomão, eles chegaram perto de alcançar, estudar a geografia, esses limites estabelecidos por Deus como avanço da nação de Israel. Deus está dizendo aqui, olha, eu estou lhe prometendo, eu estou lhe dizendo, olha o verso 4, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Mas quem está dizendo isso? Deus. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele é Senhor de todas as coisas, aleluia. Sabe o que Deus faz? Deus encarrega aqui o oficial chamado Josué, filho de Num, de liderar esse povo no cumprimento da missão que Deus havia estipulado. Quem estipula essa missão é Deus. Mas perceba, eu quero que olhemos para os versículos que nos restam aqui, para que possamos entender, irmãos, que Josué precisava corresponder à ordem de Deus. Lembrem-se do que eu tenho dito aqui na igreja: soberania de Deus e responsabilidade humana. É o que nós temos ministrado aqui dominicalmente, sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus estabelece de maneira livre, soberana, com o seu senhorio. Mas percebam, irmãos, que aqui se faz necessário a compreensão das responsabilidades que pesam sobre os meus ombros, sobre os teus ombros. Há uma pressão aqui de liderar o povo, um povo obstinado,
um povo que tinha como mentor espiritual anteriormente Moisés, e Josué estava ali preocupado com a geografia, o desafio de conduzir esse povo difícil, irmãos, dura cerviz, reclamador, um povo desobediente muitas vezes, um povo que desejou voltar para o Egito, Deus operando milagres, e o povo diz, era melhor estar no Egito. Josué conhecia os detalhes de conduzir este povo, mas a palavra de ordem aqui é o seguinte: eu que estou no controle de todas as coisas. Olha aqui para mim, querido, não é nada sobre você, assim será em 2025, é tudo sobre Deus, a glória de Deus, o louvor é do Senhor. Vejamos, irmãos, que a continuidade desse texto acentua para todos nós aquilo que devemos entender como orientações de Deus para com a vida de Josué e consequentemente, concomitantemente, a vida do povo. Percebam, primeira verdade que esse texto irá nos dizer, dito e como a título, a guisa de introdução, nos versículos que lemos até o versículo 4, nós percebemos que aqui é uma ordem, há uma palavra livre, soberana, ao estabelecer da vontade de Deus, eu vou dar, eu vou estabelecer, eu vou cumprir, eu estou lhe dizendo. Percebam, a partir do verso 5, nós temos aqui, irmãos, uma palavra, e eu quero lhe dizer nesta manhã, em nome de Jesus, a promessa de Deus, primeiramente, nos traz vitórias garantidas em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Aquilo que Deus promete se cumpre. E a partir do versículo 5, observem comigo que está escrito no texto. O texto diz: ninguém, Josué, poderá resistir. Irmãos, olha aqui para mim, alguns dias, todos os dias. Vamos entender aqui o texto. O que foi que Jesus disse para todos nós no Novo Testamento, quando estava se despedindo dos seus apóstolos? Eis que estarei contigo, o que, irmãos? Porque muitas vezes nós temos medo. Porque muitas vezes, pelos desafios do não conhecido, nós ficamos atemorizados. O mesmo Deus que fala a Josué, ninguém vai te resistir todos os dias. Deus está dizendo para a gente aqui também, não será diferente em 2025. Eis que estarei convosco, comigo, todos os dias, aleluia. É o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus, observem comigo a continuidade do texto, como fui com Moisés. Veja, a bênção de Deus, a promessa de Deus, as garantias que nele nós podemos observar, ela não sofre solução de continuidade. O texto diz, como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Josué, eu não te deixarei. Josué, eu não irei te desamparar. É o mesmo Deus que também nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, aleluia. Quem sabe, irmãos, o coração de Josué estava preocupado, abatido, quem sabe até desencorajado pelos desafios e os eventos vindouros aqui, angustiado. E Deus conhece o coração do homem, Ele traz uma palavra aqui, dizendo o seguinte: eu vou estar com... O mesmo Deus que promete, é o Deus que está conosco, irmãos. Ele não nos entrega a própria sorte. Esse texto, esse verso 5, reflete claramente, irmãos, as bênçãos decorrentes da obediência. Eu fiz um paralelo aqui a Deuteronômio capítulo 7, versículo 24. Está escrito lá: nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. Ou seja, o mesmo Deus que falou ali, que esteve com Moisés, é o mesmo Deus que está agora reiterando de maneira clara, convincente, soberana, livre, abençoar alguém que estava com medo. Eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que abençoou Moisés, que esteve com Josué, Ele está aqui nesta manhã nos dizendo: eu estarei contigo, aleluia. Irmãos, a promessa aqui não é que eu não irei ter problemas, nada disso.
O texto não diz: olha, Josué, nessa tua caminhada com o povo até a terra prometida, você não vai passar por perrengues, por dificuldades. No mundo tereis aflições. Deus não está prometendo aqui um mar de rosas, um 2025 sem problemas, tudo tranquilo, ao sair daqui tudo está resolvido, o problema não está lá, mas estará lá. A diferença é como nós iremos encarar esse problema. Nós devemos encarar esse problema na perspectiva de que Deus está conosco, aleluia. Ele haverá de nos dar sabedoria, haverá de nos dar discernimento. Irmãos, percebam, a palavra aqui do Senhor, ela denota aqui oposições futuras. Veja, irmãos, há uma promessa aqui de Deus, que você vai passar por adversidades, haverá uma resistência na tua vida aqui. Mas a promessa, o diferencial, olha, eu estive com Moisés, eu vou estar contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu não vou estar ausente em nenhuma frente de batalha. Há uma palavra aqui de assistência, de socorro das batalhas, irmãos, ou nas batalhas por virem aqui. Deus diz a Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. E Deus, Ele traz mais uma palavra aqui, de que as promessas de Deus, elas nos garantem vitórias abençoadas. É que Ele vai dizer no verso 6, depois de dizer: eu vou estar contigo, Ele conhece o coração de Josué. Depois de lhe dizer isso nesta manhã, Deus conhece o nosso coração. Sabe o que Ele nos diz, assim como disse para Josué? Vamos ler juntos, verso 6, toda igreja: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra prometer dar. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? É quando, como um pai, eu digo para os meus filhos assim, quando é pequeno: tenha coragem, vamos embora, tenha medo não, seja forte, vamos embora, confie. Pequeno: ô pai, eu posso pular ali? Pule, meu filho, eu conheço aí demais, tranquilo, pode pular. É um pai olhando para o filho, temeroso, preocupado, angustiado, encorajando esse filho, dizendo: eu prometi, se eu prometi, está garantido, seja corajoso. Se Deus prometeu estar conosco, irmãos, aqui, percebam, nós precisamos nos valer dEle, em obediência a Ele. Irmãos, a desobediência é pecado. Lembra de Jonas? Lembra da história de Jonas? Por desobediência, ele quis realizar as tarefas por moto próprio. O que aconteceu? Deus, quando quer estabelecer algo, irmãos, nada e ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, Josué com medo, Deus como um pai conhecedor, disse: olha, eu prometi, eu jurei a vossos pais. É tudo sobre Deus, irmão, seja forte. Irmãos, veja, para que possamos entender, se você vai lá para o capítulo 3 de Deuteronômio, vai rapidinho, capítulo 3. Eu disse para vocês que Josué está intimamente ligado a Deuteronômio. Houve um momento em que Deus disse a Moisés: Moisés, chama teu discípulo aí, teu servo Josué, dá ordens a ele. Está escrito no verso 28, dá ordens a Josué, para fazer o que, irmãos? Anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante este povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Irmãos, Deus, a obra é de Deus, Deus é soberano. Deus diz a Moisés: olha, Moisés, você não vai ver de longe, mas dá palavra de ordem a Josué, anima Josué, anima o coração de Josué, que está fragilizado, preocupado. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de algumas pessoas que, quando são chamadas por Deus para exercer um cargo na igreja, que nunca fizeram, para pregar um sermão, falar assim: pastor, eu estou preocupado desde já. O cara vai pregar em setembro, está escalado, diz: pastor, já estou angustiado, já estou sem dormir. Ou vai liderar um povo: meu Deus, pastor, estou preocupado. Irmãos, não é nada sobre nós, não é nada sobre nós, a obra é do Senhor, aleluia.
Interessante que este homem medroso, aqui preocupado, faz parte, o medo é normal na realidade humana, na fragilidade humana, diante da realidade humana. Deus disse: olha, fortalece Josué. Agora Deus está dizendo para Josué: Josué, tenha coragem, meu filho, eu estou contigo. Olha aqui para mim, querido, isso se aplica a toda a área da nossa vida. Quem sabe 2025 é o novo recomeço para você na sua área profissional. Quer dizer para você de Deus, para a gente aqui: eu estarei contigo, aleluia. Tenha coragem. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu estava lendo, irmãos, a palavra herança, porque o texto traz aqui sobre algo que Ele prometeu como herança, para trazer essa ideia de futura posse da terra. Isso tem um significado teológico impressionante. Aqui estamos falando de terras, terra prometida, herança prometida. Veja, há um link, há uma unidade na Bíblia que é impressionante, que me leva a algumas reflexões. Há também uma promessa de uma nova Jerusalém, de uma herança, irmãos, uma herança que é diferente, que trata de maneira muito clara sobre o gozo das bênçãos espirituais da salvação. O mesmo Deus que prometeu essa terra cumpriu a terra prometida. O mesmo Deus que diz: olha, eu vou, mas eu volto para trazer para vocês a bênção e a herança de uma herança que é incorruptível, de uma herança que é sem mácula, de uma herança que é imarcessível, que é uma herança reservada nos céus para vós outros. Se você crê nessa palavra, diga amém. Nós estamos nesse trajeto para recebermos esta herança. Durante esse trajeto, irmãos, nós passaremos por momentos difíceis, mas o primeiro ponto diz que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? A presença de Deus é um diferencial. Há uma segunda verdade que o texto também nos ensina. Veja, essa segunda verdade encontra-se nos versículos 7 e 8. Deus fez a promessa, Deus é soberano, mas percebam, a promessa de Deus não está desassociada à sua revelação, à sua palavra, à sua lei. Acaba com esse negócio de estar procurando promessas de Deus longe da palavra. Não existe. Olha aqui para mim, querido, não existe isso. Eu vou procurar o irmão tal porque ele tem algumas revelações. Não existe isso. Aquilo que Deus promete está revelado. E percebam, irmãos, o texto, a força que o Senhor requer e recobra aqui de Josué, está intimamente ligado a que ele observe a lei. A segunda verdade, que encontra-se no verso 7 e 8, é que a palavra de Deus precisa guiar as nossas vidas, para que as promessas se cumpram no nosso viver. Lembra de Deuteronômio: quem é obediente colhe os frutos da obediência. Lembra de Jonas mais uma vez: a desobediência traz a reboque consequências terríveis. E observem, tem promessa para a gente, Deus está conosco, mas eu não vou ser apenas aquele que vai se servir disso sem nenhum compromisso com a lei de Deus. Os versos 7 e 8 nos ensinam isso. Olha o verso 7, por exemplo, diz a palavra. Vamos ler juntos, irmãos, para ter a participação dos irmãos também na leitura. Toda igreja: ser forte e muito corajoso, para que sejas bem-sucedido por onde quer. Para aí, querido. Percebam, é interessante aqui que, em vista a iminente conquista da terra prometida por Deus ao povo de Deus, a exortação aqui repetida: Josué, seja tão somente forte e corajoso. Mas veja, para mim, irmãos, o elemento novo aqui no verso 7 é a injunção divina: haja rigorosamente conforme toda a lei de Moisés. Não se desvie dela. Não é do seu jeito, Josué. Você vai conquistar, você vai ser um instrumento em minhas mãos, mas não é do seu jeito. Não é como você quer. Não é você que dita as normas. Nada disso. Há um compromisso para que Josué possa voltar os olhos à lei. Me chama a atenção, porque o verso 7 diz: para teres o cuidado
de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É a lei de Deus, aqui ele está falando da Torá, é a sua palavra revelada, entretecida na história da salvação de Israel. Há uma história estabelecida, Josué, há uma história que está impregnada com atos redentores de Deus, quando Moisés estava liderando o povo. Josué, eu manifestei a minha graça sobre Moisés e os liderados, eu serei contigo. Observa, estuda, aplica, vive esta palavra. Olha aqui para mim, querido, se eu quero um 2025 abençoado em minha igreja, em minha casa, em meu ministério, em minha vida, em minha caminhada, eu não posso deixar de observar segundo toda a lei de Deus. Aleluia. Nada está desassociado à palavra, irmãos. O autor chama a atenção aqui, irmãos, do vínculo lógico de Moisés e de Josué, mas a base desta liderança é a palavra. Louvado seja Deus. Você entendeu isso, meu irmão? Deus, eu quero um 2025 abençoado. Palavra, lei, palavra. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Nós temos aqui o Josué, é o protótipo do homem bem-aventurado do Salmo 1. Olha as semelhanças da palavra aqui. O texto diz assim: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia, e tudo o que ele faz será o quê? Bem o quê, irmãos? Sucedido. Irmão, entenda a palavra para o teu coração. Nesse primeiro culto de 2025, não existe crescimento sem a palavra, não existe sem a observância desta palavra. E aí, irmãos, a ideia desta observância não é apenas estudá-la, é pregá-la. Olha o verso 8 comigo, vamos ler juntos mais uma vez, irmãos? Toda igreja, versículo 8: não cesses. Eu não sei se lhe chamou a atenção, mas ao estudar esse texto, uma coisa me chamou a atenção. O verso 7 fala sobre a lei do Senhor. A lei apenas, que meu servo. O verso 8 fala sobre o livro da lei. Ou seja, não é apenas uma ordem que eu dei a Moisés, mas há uma completude, há um livro. Há uma unidade aqui, irmãos. É todo o livro. É crer nessa palavra, é viver esta palavra. Esta palavra não deveria estar fora da boca de Josué. Esta é uma forma enfática de Deus dizer a Josué que Josué, esta palavra tem que dominar todas as tuas faculdades. Esteja dominando os teus lábios. Irmãos, uma mente encharcada com a palavra fala diferente, reage diferente, promove a paz, é misericordioso, é piedoso, é amoroso. Alguém que tem a palavra no coração consegue refletir Deus. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? É como se Deus estivesse de maneira enfática dizendo a Josué: Josué, você tem que fazer tudo quanto neste livro está escrito. Isso garante o nosso futuro, irmãos. E à medida que diariamente esta palavra domina o nosso coração, a observância rigorosa das suas provisões graciosas para com a nossa vida com Deus, a sua aliança redentora, significativa às nossas vidas, nós conseguimos refletir essa aliança aos outros. O texto diz: não apenas conheça, mas Josué fale, medita. Irmãos, há algumas verdades desse verso 8 que me chamam a atenção. Eu não posso apenas falar desse livro sem meditar nele primeiramente. É necessário primeiramente uma transformação pessoal, irmãos. Não tem aqui nenhum passe de mágica aqui não, irmãos. Olha aqui para mim, querido. Se você apenas pega o livro da lei, usa mecanismos para montar uma mensagem, não é só isso, é muito mais do que isso.
é meditar, é amar, é buscar, é ter cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Aí sim o teu caminho será próspero. E aqui caminho próspero diz respeito à continuidade do dia a dia, os relacionamentos. Deus está tratando e forjando o caráter de Josué para o dia a dia, irmãos, para o dia a dia, para os levantes, para as perseguições. Faça segundo a palavra de Deus e o teu caminho será próspero, bem sucedido. Palavra de Deus para a gente aqui no primeiro domingo de 2025. Nós precisamos observar a lei do Senhor, aleluia. Mas há uma última verdade para a gente fechar essa palavra, é que além de uma promessa garantida, porque foi Deus que fez, além de uma ordem para que Josué observassem a lei, o texto termina reiterando a presença sustentadora de Deus, aleluia. O texto reitera Deus, a presença de Deus aqui não deve ser questionada em nada, porque o versículo 9 fecha dizendo, eu quero que você guarde isso no teu coração em nome do Senhor. A igreja bem forte, irmãos, leamos juntos o versículo 9 em nome do Senhor. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde. Amém. Que bênção, irmãos, que bênção. Irmãos, eu estava estudando esse texto, meu coração estava alegre no Senhor. Não é nada sobre mim, é sobre Deus. É Ele que nos diz, seja forte, não se espante. Sabe, em outras palavras, você pega uma tradução, o texto vai dizer, não se esmoreça, não fique trôpego, não fique assim, porque eu estou contigo, eu estarei conduzido. Porque quando Deus nos traz um mandamento, Ele mesmo capacita aqueles que lhe obedecem pela fé a cumpri-lo. Ele nos capacita, irmãos. E o texto aqui, ele reitera a presença de Deus. Seja forte, não tenha medo, não te esmoreças, não te espantes, por uma razão que é simples e clara no texto. Eu, o teu Deus, estou contigo. Percebe, irmãos? Há uma expressão aqui que me chama a atenção, porque Deus vai dizer àquele que já fazia parte desta aliança, Josué, eu sou teu Deus, Josué. Você esqueceu disso? Olha aqui para mim, querido, Ele é o teu Deus, aleluia. Vocês percebem que às vezes nós estamos na aliança, mas às vezes nós esquecemos disso. Ele é o nosso Deus. Ah, pastor, está pesado. Ele é o teu Deus. Está difícil, pastor. Ele é o teu Deus. A presença de Deus conosco, por onde quer que andemos, porque o texto nos mostra essa realidade de continuidade. Irmãos, acaba com esse negócio de bênção pontual. Ali é o lugar da bênção. Vai para lá que tem bênção. Acaba com esse negócio, irmãos. Sabe qual é a ideia aqui do texto? Onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus está ali em nome do Senhor. A diferença é a presença de Deus, irmãos. Não é nada que eu possa fazer, é a presença de Deus. E eu caminho para o final desta palavra tão abençoada, para lhe dizer que esta é a verdadeira batalha da fé. Que em nada, note bem, em nada se relaciona com quem somos, mas está intimamente ligado para nos revelar acerca de quem Deus Ele é. Assim diz o Senhor. Você entendeu a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã? Amém, meu irmão? Não é nada sobre aquilo que sou, não é sobre os meus sentimentos, não é sobre as minhas inquietudes, não é sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, sobre uma agenda eclesiástica para nada sobre isso, nada. Mas é sobre quem Deus é. Ele se revela através dos seus atributos abençoados e maravilhosos. Louvado seja Deus por isso. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente. Que Deus nos anime. Que Deus nos dê um 2025 debaixo da sua graça,
segundo a sua verdade, a sua palavra, que é boa, que não devemos nos apartar dela, nem nos desviar, nada disso. Mas todas as vezes que eu abro essa palavra, o texto me diz e me encoraja a nos dizer: não fique com medo, não te espantes, eu sou teu Deus, eu estou contigo por onde quer que andares. Ele vai estar contigo no templo, Ele vai estar contigo na tua casa, Ele vai estar contigo no teu trabalho, Ele vai estar contigo dentro dos desafios da vida. Ele está conosco todos os dias, aleluia. Fica em pé, querido irmão.